Então, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Café com José e aqui está o café na minha mão. Como sempre eu digo, isto é um programa em língua portuguesa e o objetivo ou o propósito é levar a mensagem do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar, àqueles que precisam de ser convertidos e àqueles que já estão na fé, que é uma maneira de edificar a nossa fé e, e- e crescer como eh, seguidores de Cristo. Portanto, na semana passada falámos do o 12º juiz em Israel, que o seu nome era Sansão, e foi, portanto, ah, sobretudo no livro dos juízes, a anarquia que se passava alguns séculos quando os hebreus entraram na Terra Prometida e antes da monarquia em Israel. Portanto, vimos o seu caráter de Sansão, embora Deus lhe dê uma força sobrenatural, portanto, por vezes as suas possibilidades, as grandes chances, falhou várias vezes, mas mesmo assim Deus o usou, portanto, sobretudo, o ponto alto que Deus mesmo, pela desobediência e sobretudo ah, quando ele mesmo saiu do caminho certo ou da vontade de Deus, Deus usou no fim da sua vida. E, portanto, desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar de uma mulher, portanto, não só falamos de homens importantes da Bíblia, mas também de mulheres. E esta, portanto, Miriam, ou, portanto, traduzida para português, é, portanto, Maria, e era o nome que Nossa Senhora, Nossa Senhora, que era Maria, portanto, que era a irmã de Moisés, e, portanto, era um nome muito vulgar em Israel, como ainda hoje em dia é. E, portanto, vamos começar a ler alguns versos, portanto, do livro do Êxodo, do Êxodo, e, portanto, vou ler alguns versos no capítulo 15 e vou começar no verso 19 ao 22. E, portanto, a Bíblia diz-nos: ah, quando os cavalos do faraó, os carros e os cavaleiros entraram no mar, o Senhor voltou a fechar sobre eles as águas do mar, ao passo que os filhos de Israel caminhavam, portanto, a pé enxuto pelo meio do mar. Portanto, isto refere-se quando os israelitas, portanto, atravessaram o Mar Vermelho e os egípcios seguiram-nos e, portanto, ficaram afogados no meio do mar, quando Deus outra vez fechou o mar, portanto, abriu um caminho para os hebreus e depois voltou a fechar. Quando os cavalos do faraó, aliás, portanto, Maria, está, portanto, a tradução da Nossa Senhora, portanto, quando os cavalos dos carros dos cavaleiros entraram no mar, o Senhor voltou a fechar sobre eles as águas do mar, ao passo que os filhos de Israel caminhavam enxuto pelo mar. Maria profetiza, portanto, irmão de Arão, tomou um adufo, que é, portanto, como um violoncelo, e todas as mulheres a seguiram com as mesmas atitudes, com cânticos e danças. E Maria fez responder em coro: cantai ao Senhor que lhe se cobriu de glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Moisés ordenou aos filhos de Israel que partissem do Mar Vermelho e se dirigissem para o deserto de Sur. Caminharam durante 3 dias sem encontrar água. Palavra do Senhor. E, portanto, estes foram alguns dos versos que incorpora, portanto, a pessoa que vamos falar, que era a irmã de Moisés, Maria. Portanto, quando encontramos Miriam, portanto, eu quero para fazer a distinção entre a Nossa Senhora e Miriam, que era, portanto, para o nome não ser igual, portanto, mas traduzido em português é Maria, portanto, pela primeira vez na Bíblia, pois ela estava, portanto, uh, tomando conta, quando se lembram, o seu irmão Moisés, portanto, a mãe, havia uma lei do faraó que todos os meninos portanto, do século masculino, que eram postos ao mar, portanto, e portanto a mãe fez uma cesta com betume e portanto pôs no rio Nilo e portanto pôs a sua irmã, uma que seria um bocadinho mais velha, a ver o que é que se acontecia e portanto esta portanto, é precisamente a história. Elas tomava conta vigiando o seu irmão Moisés que flutuava no Nilo, portanto numa cesta ou num berço, como queiram chamar.
a Miriam mantinha-se à distância, portanto, a uma certa distância, para saber o que é que acontecia, o que é que era o zelo da história. Portanto, com certeza a sua mãe deveria dar instruções para aquilo que ela deveria fazer e, portanto, quando o bebê foi encontrado, Miriam tomou uma decisão muito rápida. Quando foi encontrado pela filha do faraó, uma princesa, portanto, também procurou, entre as mulheres dos hebreus, procurou uma ama para amamentar o menino, portanto, que foi a sua própria mãe, que já ela, portanto, devia lhe dar essas indicações para que isso acontecesse, para cuidar do menino. E, portanto, a Bíblia diz-nos, então o irmão do menino disse à filha do faraó, queres que te vá procurar, portanto, a falar de Miriam, para, entre as mulheres dos hebreus, uma ama para cuidar do menino? E a filha do faraó disse, vai, disse-lhe a filha do faraó, e a rapariga foi buscar a mãe do menino. Portanto, isto é no livro dos Êxodos, um dos versos 27 no capítulo, portanto, no versículo 8. Portanto, Miriam, portanto, tomava decisões com rapidez, mesmo debaixo de uma pressão. Portanto, a responsabilidade que ela tinha, quase o berço ou alguma coisa que caísse, portanto, o irmão morria afogado. Portanto, portanto, revela já a sua inteligência e, sobretudo, a sua astúcia, sobretudo. Pois, além de ser uma líder, portanto, ela também compunha sons, música, portanto, sons musicais e, acima de tudo, profetizava também. Portanto, era uma profeta, uma profetisa, como queiramos chamar. E, portanto, e também, portanto, uma parte negativa dela, portanto, criticou o seu irmão Moisés, esse mesmo que ela salvou das águas, a sua liderança, e, portanto, talvez a Bíblia não nos diz se foi por inveja ou não, mas talvez por isso. E portanto, aconteceu que Miriam ficou leprosa. Portanto, a lepra, portanto, nessa altura, era uma doença da pele, não a lepra como é hoje em dia, que chama-se Iensas, portanto, doença, que é uma doença, portanto, um dos membros que foi só diagnosticada há uns séculos atrás, portanto, a menos de, portanto, isso era uma doença como da pele e, portanto, mas chamavam-lhe como leprosa e, portanto, isso aconteceu quando, portanto, Miriam e o outro irmão, portanto, Arão, quando eles, portanto, se revoltaram contra as ordens do irmão, que Deus, portanto, o problema aqui, por exemplo, e muita gente que não compreende, Deus, portanto, nunca, na sua economia, nunca foi sempre uma monarquia, e Deus escolheu líderes como ainda hoje faz. Deus não existe uma democracia como nós pensamos, portanto, Deus sempre chama líderes e pessoas sobretudo, para o ministério qual o ministério que Deus, portanto, lhe quer atribuir, e, portanto, por vezes isso leva a pessoas a ter inveja, mas por vezes aqueles que ele chama, Deus qualifica para uma certa funções ou um certo ministério. E, portanto, como aconteceu com Moisés, portanto, isto por vezes, como eu disse, traz inveja ou por outro lado, como nesta passagem diz, Miriam e o outro irmão de Arão censuraram Moisés por causa também da mulher, porque Moisés casou com uma mulher, portanto, etíope, daquela área talvez do sul do Egito, daquela área ali, portanto, que se diziam que eram etíopes, mas eram cuxaites que viviam ali naquela área. E afirmavam, foi unicamente, portanto, aí está foi unicamente a Moisés que Deus falou, não nos também falou a nós, portanto, deirai pôr em causa a sua liderança, a sua chefia, portanto, diz-nos o Senhor ouviu-os, portanto, quando se revoltaram contra Moisés, e Miriam foi excluído do acampamento 7 dias, quando ela ficou com a leprosa, portanto. A lição, portanto, aqui nesta passagem diz os motivos por detrás do criticismo, portanto, todos nós, isso não é novo, todos nós fazemos a mesma coisa. Por isso é que vimos na Bíblia aquilo que aconteceu
há milhares de anos e fazemos os mesmos, completamente os mesmos erros que os nossos antepassados fizeram e, portanto, a lição, portanto, os motivos por detrás do criticismo, por vezes, são mais importantes para resolver do que propriamente o criticismo. O que é que isto quer dizer? Portanto, o que é que as pessoas levam as pessoas a criticar? Por vezes a sua inseguridade ou inveja, como eu disse, ou talvez por vezes vê-se muito na fé cristã. Portanto, o Deus usa pessoas para certos ministérios e isso provoca e outros porque é que não foi usado eu ou vice-versa portanto é isto, mas Deus chama pessoas para determinadas funções na economia, portanto, isto seja no ministério que agora aconteceu quando apontava chefes na nação de Israel e acontece também hoje no tempo da igreja que faz a mesma coisa, portanto o verso-chave desta passagem, Miriam a profetiza Irmã de Arão tomou um adufo, que era portanto um instrumento musical e portanto e todas as mulheres, portanto ela tinha a seguiram, portanto ela seria, portanto tinha a, o dom de guiar pessoas e portanto quando atravessaram o mar, portanto com cânticas e danças ao Senhor. E cantai ao Senhor que cobriu de glória e precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro, portanto, uh, mas isto, portanto, a misericórdia de Deus, o último aspecto, é incondicional e, portanto, aí está já no Antigo Testamento. Muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus bastante cruel, que por vezes punia, mas, portanto, essa misericórdia deles, portanto, portanto, o qual foi a punição, portanto, teve 7 dias fora do acampamento e depois foi restaurada como, portanto, normalmente só para saber que Deus, o seu irmão é que era o líder, não eles, portanto, para liderar o povo hebreu. Portanto, não importa quantas vezes, portanto, nós caímos ou saímos fora da vontade de Deus, Ele está sempre preparado para perdoar e a sua fidelidade é muito grande, portanto. E de, e de novo Moisés, o seu irmão, que tinha um coração muito grande e especialmente disse, suplicou ao Senhor dizendo, peço-te que a cures. Portanto, embora ele se revoltasse contra ele, Moisés outra vez, como intercedeu por o povo hebreus quando pecaram no Monte Sinai, também pela sua irmã intercedeu. A conclusão, portanto, da aplicação sobretudo para nós, e, portanto, em lugar de apreciar aquilo que Deus fazia na vida de Moisés, portanto, Miriam e o seu irmão resolveu criticar. Isto não é novo, portanto, nós fazemos precisamente a mesma coisa, pois isto é normal, especialmente e sobretudo no tempo em que vivemos. Deus teve que ensinar, como nos ensina a nós, a Miriam e a Arão, que cada um deles tinha uma diferente funções nos planos de Deus, como Deus chamou Moisés para ser o líder, chamou dela para outra função, Arão como um, um sacerdote que veio um dos grandes e importante, mas tinham já diferentes funções. Todos eles eram da tribo dos levitas e portanto e a mesma lição aplica-se sobretudo a nós. Que grande diferença fazeria quando nós, em lugar de criticar, portanto, louvar e dizer muito bem, sobre Deus usa aquela pessoa nesta função, que Deus a abençoe, e, portanto, mas por vezes isto não é o que acontece, e por vezes, mas quando fazemos isso, normalmente recebemos benções do Senhor. E, portanto, esta foi precisamente a mensagem que esta mulher, portanto, que não é muito falada na Bíblia, mas muito importante, porque a Nossa Senhora escolheu o nome dela para ser Maria, portanto, e vem do povo hebreu. E, portanto, aqui esta mensagem, portanto, foi mais uma vez levamos para uma mulher que teve grande importância na Bíblia. E, portanto, como ela teve que se arrepender também portanto, quando foi excluída do campo, a mesma coisa hoje em dia temos que fazer para que Deus venha à nossa vida e, portanto, Ele pagou a penalidade pelos nossos pecados há cerca de 2000 anos. E o que é que eu tenho que fazer para entrar, ser um cristão? Tenho que me arrepender porque nós sabemos que há uma coisa está a perder, que falta na nossa vida. Essa falta é uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu tenho que fazer? Arrepender-me dos pecados. Esse pagamento foi feito no livro de Ezequiel. Ele diz a toda
a alma que peca morre, portanto, e Deus morreu, portanto, por nossos pecados. Os nossos pecados foram transferidos para Ele, aqueles que acreditam nele, e, portanto, Ele pagou a penalidade. E, portanto, com uma oração como esta, Senhor, vem da minha vida. Eu sei que sou um pecador, perdoai meus pecados. Eu quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida terminar, um lugar no céu ou no vosso reino eternal. Quero aqui deixar também uma prece para aqueles que trabalham em prol de pessoas afetadas pelo vírus do corona, que ainda sigue por toda a terra, e que Deus irradie esta praga de uma vez, e portanto, e aqueles que se põem a sua vida em risco no dia a dia, uma oração para eles, que Deus os fortifique e dê-lhe poder para que exerçam a sua profissão. Também para os nossos líderes, para o Presidente, para o Congresso, o Senado, o nosso Governador e todos aqueles que exercem liderança sobre nós, que Deus manda-nos orar para aqueles que estão em chefia, que são os nossos chefes e líderes, e portanto aquele como o nosso governador, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que são nossos superiores na igreja e quer seja na vida cotidiana. E portanto esta foi a mensagem em português. Para a semana que estaremos com outra mensagem, e quando formos então à Terra Prometida, a coisa parece que ainda não está bem certa, mas começaremos a falar, sobretudo no Novo Testamento, e portanto, mais serão mensagens um pouquinho diferentes. Mas até lá, portanto, vamos continuar a falar, como eu prometi, especialmente sobre o Antigo Testamento. Portanto, e até lá, tenham uma boa semana, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in the Church of São Paulo in Brookfield, and we finish another video, Coffee with José, or Café com José, and I have my coffee with me. Let's drink a little bit before we start another message. We talked this week about, last week, just to remind, we talked about one judge in Israel, his name was Samson, was a very strong man, and most of us, we see movies about him, and he have a supernatural power God gave him. For his ministry was to deliver the people of Israel, deliver from the Philistines, but he never accomplished that, and he fell a lot of times, but the purpose was, and the lesson for us, even in the midst of his failures and the disobedience to God's will, God still used him, and used him in the last stage of his life, and was the lesson that God can use us any time, and can be in the beginning of our life. And sometimes, like Samson, you go in the wrong way, and God in the last stage of our life can use us in a great way. So that was the main lesson we did in the last message. Today we talk about another woman about the Bible. Her name is Miriam, was the sister of Moses, and our Blessed Virgin Mary took their name after her. So Mary is the translation of Miriam. And don't confuse, don't make some confusion. So we talk about Miriam today as a sister of Moses, and the one who was in the book of Exodus, and the one the Hebrews come out of Egypt. So I can read a few verses from the book of Exodus. So we talk about it. And this is from the chapter 15, and from verse 19 to 22. So only a few verses. When the horse of Pharaoh with his chariots and his chariot drivers went into the sea, the Lord brought back the waters of the sea upon them. But the Israelites walked through the sea on dry ground.
when the prophet Miriam, there goes the Aaron's sister, took a tambourine in their hand, and all the women went out after her with tambourines and with dancing. And Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for he was triumphed gloriously. Horse and rider he was thrown into the sea." Then Moses ordered Israel to set out from the Red Sea, and they went in the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. This is the word of the Lord. And as I mentioned, when you meet Miriam, in the Bible, so she had involved in one of history most babysitting job. She was watching about her infant brother Moses when he was born. So the story. Her mother took the baby and make like a cradle with, and they put like butum and they put the cradle in the Nile River, and the Bible don't mention it, but she ordained her daughter, or maybe she was a little bit already old, and they should take care of her to see what happened to the baby boy. So she was watching her infant brother float down to the Nile and in a waterproof cradle. So when the baby is found, Miriam is quick to take a decision to save, not only save her brother, but as we read, and allows them Moses to be raised by his own mother. She went to call her. Maybe she received that instructions for her mother. If the baby was found, to bring her to feed the baby and to raise the baby for the princess, the Pharaoh daughter. So the Bible says, then the baby's sister approached the princess. "Shall I go and find one of the Hebrew woman to nurse the baby for you?" So she asked to the daughter of Pharaoh, and she asked, "Yes." The daughter answered. The princess replied. So the girl rushed home and called the baby's mother and their own mother too. She was quick thinker under pressure. So this passage gives us the example. And able leader and a songwriter too. When I read this passage, when they sing to the Lord after they crossed the Red Sea, and she was a prophetess. She also criticized, that was her brother Moses' leadership, and because too, not only his leadership, and because Moses he married a Cushite woman, and they are jealous, and her brother Aaron. The Bible don't mention if they are, but she gets leprosy. Leprosy by that time was a skin disease, not like today the answer's disease only was the diagnosis find out like a few centuries ago. So it's a little different. There was something in the skin, the skin turns out, and they call that leprosy, but not the leprosy we talk about today. So the Bible says, while they are at Ezra, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman, and they said, "Was the Lord spoken only through Moses? Has not He spoken to us too?" So they challenged the leadership of her brother Moses, but the Bible says, "But the Lord heard them," and this was taken from the Numbers. The other book they talk about the Torah, and talk about the history of when they crossed the Red Sea. Miriam was outside the camp, so it was like a punishment for 7 days, and again her brother Moses interceded for her. Again Moses interceded later on in the chapter 32 when the Israelites they built the golden calf, and again God was ready to wipe them out, and Moses intercedes. So intercedes for his sister. So his heart, a man
like almost David, a man after God's own heart. So Moses cried to the Lord, the Bible says, and he learned, and God, he learned, oh Lord, oh God, I beg you. So this was Numbers 12:13, and to conclude, to 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 give like instead of that's apply also to us, instead of appreciating what God is doing in their brother life, Miriam and Aaron choose to criticize, but and this sound familiar, all of us they do the same thing. That's why you go to the Bible, all the same mistakes the men and the women of the Bible they did 1,000 years ago. So we fall in the same thing like mankind. We are sinners by nature, not because you are not sinners because you break the law. We break the law because you are sinners, and we do the same mistakes always come, and we do the same, always sinning the same way. God had to teach Miriam like he teaches, to God is never was his intention. A lot of people they think is proud of a democracy of the people. But God always he choose leaders to be like he chose Moses, he chose Aaron to be a priest and a Levite. They are care about the temple later on, and Miriam she was the dress. So they have a purpose and a plan in God's economy, but different of the leadership as God called our brother Moses. Is sometimes that bring us to jealousy, or why the Lord used this guy or so and so, yeah, and don't use me. And sometimes he will be jealous, or for different reasons. The same lesson applies to us. That's the point. What difference, sometimes we can, instead of criticize, build that person up, but sometimes we like them, it's very easy to criticize them and encourage or make like a loving statement, but when you do that, God bless us too, the lesson is the motives sometimes behind the criticism are often more important to deal with than the criticism itself, because you never know what the motive is inside of the people. Sometimes the people they are frustrated, or the reason they don't like so and so to be in the charge or in charge of them, and that's the motive, or most of the time the insecurity of their lives too. The key verse of this passage was, and Miriam sang this song, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has thrown both horse and rider into the sea. This wasn't they sing to the Lord, and Miriam they wrote this song to honor the Lord, and after they crossed the Red Sea. God's mercy is unconditional, that's the point of the message. A lot of people they said that the God of the Old Testament is not the same like the God of our Lord Jesus, or different because our Lord was more compassionate. But over here you see the mercy of God again. God, what happened to she was only 7 days out of the camp. They waiting for her, and she was restored again as and they follow. To the promised land, so they never get there, but she was incorporated of the Hebrew people. So God used her in a great way, and that's why she's in the Bible as one of the persons, a godly woman, and that's why our Blessed Virgin Mary took her name, and the name of Miriam or Mary is a very common name in Israel. Who was in the time of our Blessed Lady, 2,000 years ago. To when she called to be the mother of the Messiah, and still today, because they use it as Miriam, the sister of Moses, by the Hebrew people. God's mercy is conditional. No matter how many times the people turn from God, He was always there to restore them. And some God, He was 1,000 years ago, ready to restore the people, ready to forgive. Is some God can forgive you of your sins. Why you need forgiveness? Because our Lord Jesus paid the penalty about 2,000 years ago by His precious blood when He died on the cross.
sin separate us from God. And the only way to restore us, our Lord, in the book of Ezekiel, he said, all the soul of sinners, they're gonna die, and our Lord Jesus died because the Lord transferred my sins and your sins to him. So like always, the guilty or the not guilty or the people they pay like the lamb was without blemish, uh, animal without blemish, he was the substituted by the sins of Israel. The same thing our Lord substituted us. And what am I supposed to, you pray to the Lord to forgive us. Lord, come to my life, my sins separate me from you, and I want to have a personal relationship with you in this life. And the place you prepare for me, they call heaven, and they have a place for me when I die or you come back. So that's the purpose of you. We talk about Jesus in this program. The purpose to take the message of the gospel. And what is the message of the gospel? Jesus Christ died, he was buried, and the third day he rose again and ascended into heaven. That's the message of God. And he paid the penalty for our sins and opened the way for eternal life. That's why our Lord Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So with a prayer like this, Lord Jesus, come into my life, and I want to have a personal relationship with you. I never finish when any of our videos before pray for this nation, especially the president, the Senate, the Congress, our governor, because the Bible command pray for our leaders. Those are in charge with us. Pray for the police, the firefighters, and those our mayors. Those they exercise leadership over us, and pray the Lord bless them and keep them health and use them in a great way, and especially in the right way to lead us. I pray also for those God being used to help the people in this pandemic of coronavirus, the doctors, nurses, and those they work to improve the vaccination, and those they work in the vaccines, the scientists, and God bless them and keep them safe, and use them to help the needy, and to protect them for get the virus themselves. And we pray for you. God bless you. Have a nice week, and God richly bless you until we come again next week with another program, Café com José, in Portuguese and English. Until then, God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.